Los efectos de la COVID. Gracias, se apagar más. Hay que pesquisar, havia muito medo, envolveu todo o país. Alguns ganharam muito dinheiro, outros perderam muito dinheiro. E sobre isso que vou falar para você. Impressões personais do Covid, depois de 1 ano e meio. Beno é meu amigo de Brasil, muito presente em Isacos, Islá. E Beno me o que hace o processo mais rápido da atividade humana? Guerras, primeiras, a peste, a hispânica, a coronavírus. Então, guerra, revolução e pandemia causam rapidez em lo processo da atividade humana. E isto está ocorrendo ahorita sem que nós se apercebemos disto. Durante a peste morreu 200 milhões em Europa. O que aconteceu logo depois da peste bubônica? Renascimento. Leonardo da Vinci, Andrés Vesalius e coisas maravilhosas que a humanidade respeita hasta hoje. A febre espanhola, 50 pessoas, Estados Unidos, Índia, todo o canto. Naquele tempo, este é aviso para a população do Rio de Janeiro. Conselhos al pueblo. Social distance, no visits, higiene, avoid fatigue e cuidado com os viejos. Exatamente como nós temos hoje. E o que veio depois da espanhola? Grande desenvolvimento da humanidade. Todas as coisas. A economia, a arte, a aviação, os automóveis, todos vieram agora. E agora estamos com Covid. Calles vazias, UTIs cheias, e a Covid acontecendo e perturbando a economia, desestruturando organizações. Todo isto ao mesmo tempo. Em setembro de 21, quando eu pesquisei isto, 28 milhões de pessoas tinham tido Covid no mundo e 4,6 milhões han morrido. Em Brasil, meu país, 600 mil han morrido. Em Estados Unidos, 700 mil. E hasta agora han sido aplicadas 5,8 quase bilhões de vacinas. Então, isto muda, cambia todo o mundo, todo o mundo. Morrem hoje em dia em Brasil 500 pessoas por dia. É muita gente ainda. Mesmo descendo, a Covid está em descenso agora, porque estava muito pior meses atrás, como vocês conhecem. 70% do país ha recebido a primeira dose, 45% a segunda dose, e ahorita estamos vacunando a terceira dose, menos de 1%. E esta é a distribuição com muito mais pessoas em sur do que em la selva amazônica. E isso que nós temos acá, quando algo acontece, medo, depois aprendizagem e depois crescimento. Isto é sempre. Isto causa VUCA, volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade. Isto é VUCA. VUCA é assim com essa placa. Pode ser para cá, pode ser para lá, pode ser reto, o que queira.
E com o discurso de los partidos de direita e de esquerda transformam nisso numa grande VUCA, quase uma porqueria, como se diz. Bueno, e a relação de nós com Covid. O que acontecerá depois de Covid? Provavelmente teremos uma nova e melhor vida. Teremos aquilo chamado de new normal, novo normal que nós ainda não entendemos. Mas será normal de acordo com aquelas situações. Então, a vida e as conquistas humanas ocorrem em ciclos. A peste, renascença. Espanhola, grande siglo passado. Covid, uma nova e melhor vida, provavelmente. Bueno, posso dizer para você que é o cambio mais radical de minha vida profissional e personal. Eu tenho 65 e nunca ha passado por nada igual. Não saio de minha casa sem minha mascarilla. Trabalho em telemedicina quase todo o dia. Vejo pacientes por internet, não mais em meu consultório. Então, isto é totalmente diferente. Mesmo nossa enseñança, veja quantos webinários a SLAOC, nossa sociedade, ha organizado nesse último ano. Incrível, não seria assim se não tivesse Covid. Aqui é uma reunião de meu serviço. Esses são minha equipe de trabalho. E em momentos nos reuníamos mesmo no hospital, era em nossas casas. Aqui é um fellow que ha treinado comigo, Marcos Vinícius. Colocou no Instagram post sobre onde Marcos trabalha. Pero veja a próxima imagem. Agora com UV protegida contra o coronavírus. Isto não teria neste post no Instagram se não fosse Covid. Então, a maneira como nós chegamos às pessoas ha cambiado também. E outro cambio que nós médicos devemos saber. Alguém sabe quem é esse homem cá? Cultura general. Vamos. Quem é esse viejo? Albert Sabin. O homem que erradicou a paralisia infantil no mundo, certo? Albert Sabin. Casou com uma brasileira quando estava mais viejo. Albert Sabin doou seus direitos sobre a vacuna que ele ha desenvolvido. Sabin renunciou aos direitos de patente da vacina que criou para que as firmas farmacêuticas pudessem produzi-las e oferecer, o que facilitou a utilização dessa vacina por todo o mundo. Então, deu gratuito para a ciência. O que vemos hoje? Moedas, bilhões de dólares que governos têm que sacar de seus programas para os países. E uma desgraça. O mundo está ficando pobre e alguns poucos estão ficando trilionários. Assim são os restaurantes, assim são os campos de futebol durante todo esse ano e meio. O sedentarismo está causando uma perda muito grande, porque quando uno senta, vê televisão e come burger, está engordando e adoecendo. A inatividade física prejudica metade da população nossa. E, por lo contrário, para cada $1 investido em esportes, em mobilidade, em exercício, há uma economia 3 vezes maior em saúde. Então,
a pandemia não nos ajuda. E o isolamento social ha produzido doenças mentais. O pior são as doenças mentais. Não é a capsulite adesiva de alguns pacientes. Este é o pior. Nossas populações mais em risco têm grandes problemas mentais hoje em dia. Também criou todo isto que nós tratamos em nossas oficinas: capsulites, cervicalgia, tendinopatias, a maioria por sedentarismo. E a capsulites principalmente. Eu tenho um programa e ensino online os pacientes durante o período de pandemia. Ganho de mobilidade e ganho de reforço de força muscular. Todo isto eu mando para os pacientes para que lo hagam. E acá estão os pacientes em suas habitações tentando reproduzir o desenho. E aqui é um pós-operatório que o paciente ha sido operado e nunca retornou para controle, porque havia a epidemia. Então, todo online. Este é um pós-operatório de prótese reversa e que foi um bom procedimento. E acá estou eu ensinando a fisioterapeuta para que faça a distância. Senhorita, pode dar um clique em computadora para que tenha... não, um clique em... Não, querida, não. Não, Cambia para trás e busca aí, para frente, para frente, para frente. Aí há um lugar aqui abaixo que você toca aqui para que esse vídeo se mueva. Ivan, ajuda. Aqui, perfeito. Não há sonido? Não há problema. Estou explicando para a fisioterapeuta como esta senhora de 83 anos tem que... como a fisioterapeuta tem que organizar e como a família tem que fazer a elevação no plano da escápula. Isto é muito simples para nós. Siga o próximo, acho que há problema acá. Então, eu estou ensinando familiares e fisioterapeutas. Siga o próximo, por favor. Ok. Alguns dados de Covid. Durante o pico, metade das cirurgias e 70% das consultas foram suspendidas. Os ortopedistas, quase todos sofreram um impacto em sua economia, mas 80% tinham alguma reserva. Porém, 45% só para 3 meses. E há uma relação direta de maior tempo de subespecialidade com melhor renda. Então, a razão para você estar aqui aprendendo uma especialidade é que eventualmente você pode ganhar mais do que o ortopedista general e do que o clínico e etc. Pacientes que tiveram fratura de cadeira, risco muito mais elevado de mortalidade, desenvolver pneumonia, admissão em UTI e morte no hospital em los primeiros 30 dias. Pacientes que tiveram Covid e então fratura de cadeira. E o risco de morte é maior em pacientes com fratura de cadeira e Covid, mesmo depois da cirurgia, porque se estabelece acá um processo inflamatório muito grande da fratura e depois da consolidação. Então, esses pacientes fraturados
e que tiveram cirurgia neste período, têm grande possibilidade de morte. Muitos trabalhos apresentados, e nosso serviço está desenvolvendo 2 trabalhos. Neuropatia em membro superior após infecção por Covid, a experiência de todo o Brasil, e também como a pandemia ha alterado os tratamentos ortopédicos de acordo com a visão do paciente. Estamos desenvolvendo, não está pronto ainda esses trabalhos. Portanto, o cambio mais radical de minha vida profissional foi, sim, esses últimos 18 meses. E aqui há que manter a atividade física e mental, boa nutrição, muita vitamina D, está comprovado que melhora os níveis de imunidade, distanciamento, mascarilla, antisepsia permanente das manos. Eu tenho uma técnica de lavar minhas manos por lo menos uma vez por hora, quase algo obsessivo. E quando estou em clínica vendo os pacientes, óbvio, toda vez que toca o paciente, lava a mão. Demora mais tempo. E também temos que ter informação isenta, não política e atualizada. E educar nossos pacientes. Nossos pacientes são a parte mais delicada de todo o processo, porque se sentem agredidos, se sentem com medo de morte, e é muito grave isto. Graças para você.